Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 29 de abril de 2024 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa quando celebramos o quinto domingo da Páscoa. A primeira leitura, ela falou que Saulo, depois seria Paulo, tinha chegado em Jerusalém. Jerusalém vai ser o grande espaço dos acontecimentos iniciais daquela igreja nascente. Jerusalém era uma cidade bem grande, uma capital da fé, mas também uma capital urbana, comercial. Vamos meditar sobre as cidades grandes, os lugares urbanizados, como sendo locais da experiência do ressuscitado. Bora refletir. Vou dividir a minha reflexão em três grandes pontos. Vamos começar falando sobre o judaísmo e o cristianismo nas cidades, nos inícios da igreja. No segundo momento, eu gostaria de falar sobre dois lugares de desencontro com Deus na cidade. E, por fim, dois espaços de encontro com Ele na cidade. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vale aqui uma observação de tipo litúrgico. Durante o tempo da Páscoa, a gente tem uma leve diferença nas primeiras leituras. Ao longo do ano, geralmente aos domingos, a primeira leitura ela é extraída do Antigo Testamento e a segunda leitura é tirada de uma carta do Novo Testamento. Mas no tempo pascal, especificamente, a primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos. E por que isso? Porque esse livro ele é a continuidade do Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas tem essa obra em 2 tomos, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. E essa obra narra os inícios da igreja. É como se fosse ao mesmo tempo, uma crônica da fundação da igreja e uma carta fundacional que mostram as características esperadas das comunidades cristãs. O que é interessante destacar é que nos Atos dos Apóstolos, a salvação vai acontecendo a partir de Jerusalém em direção aos confins do mundo. Jerusalém é o epicentro do anúncio do Evangelho, da obra apostólica e do mandato missionário. Os apóstolos, os discípulos, começam a sair de lá, após a morte e ressurreição de Jesus, para ir para o mundo e levar a palavra do Senhor, o batismo, a vida do discípulo de Jesus. O que é interessante? Interessante é ver que o cristianismo começa, enquanto tarefa missionária, após a morte e ressurreição de Jesus, numa cidade grande. Jesus não costumava frequentar e anunciar nas grandes cidades, ele preferia as aldeias, os lugares menores. Ele mesmo era um homem do interior, um homem vindo de Nazaré, uma cidade pequena, e que frequentava a Galileia. Dentro da Galileia, claro, havia cidades grandes, mas Jesus especialmente viveu sua vida quando mais novo, seu período de vida oculta, até onde a gente consegue localizar, e também o início dos seus ministérios, passando por cidades menores. Por quê? Porque ali ele conseguiria ser escutado, ali ele conseguiria realizar a sua obra. As cidades grandes, elas sempre têm o problema dos poderosos. Jesus reserva Jerusalém como o seu destino final, o lugar onde ele faria a sua última fase do anúncio. E, no entanto, foi ali em Jerusalém que os discípulos começaram o seu trabalho como discípulos missionários agora. Jesus mesmo não frequentou durante a sua vida, especialmente as cidades, mas os discípulos teriam que ir para as cidades. E talvez o grande marco disso seja o apóstolo Paulo, porque Paulo vai passar pelas grandes capitais culturais e comerciais para levar o evangelho de Deus. Se nós fizermos uma análise sociológica das religiões, parece que aparece com mais frequência o fato de que as religiões antigas
costumavam nascer em áreas mais ruralizadas, mais de campo. Isso por conta daquilo que se chama na filosofia e na fenomenologia da religião de experiência do sagrado, experiência originária. É junto das cachoeiras, dos mares, das montanhas, das florestas, dos grandes campos, que o ser humano faz um encontro com alguma coisa que lhe parece maior, com uma força maior e assim vai. Em geral, as religiões de cidade grande, na antiguidade, eram religiões pessoais, ligadas à pessoa do rei, do imperador, como, por exemplo, no Egito, o faraó, que cobrava para si um lugar no panteão dos deuses, ele era o filho do sol e mereceria um culto tanto quanto os outros deuses. Onde existe poder, e as cidades são concentrações de poder, aí as religiões também costumam ser cooptadas pelos poderosos. Há inclusive um filme muito interessante que relata como a religião costuma ser usada como mecanismo de poder por aqueles que querem dominar, que se chama O Livro de Eli, que conta a história de um rapaz que tenta proteger a Bíblia de ser usada por um homem mau que deseja exercer um poder religioso, um poder sobre a consciência dos outros. Super recomendo. É um livro, é um filme muito pop, não é um filme tão difícil de assistir, mas ao mesmo tempo com uma mensagem muito interessante. O Livro de Eli. O cristianismo e o judaísmo, de maneira particular, eles transitavam entre o campo e a cidade, mas foi sobretudo nas cidades em que eles começaram a ser mais divulgados. Um filósofo romeno chamado Constantin Noica, no entanto, faz uma observação. Na cidade, nós encontramos a política, o comércio, a filosofia, mas a contemplação é reservada para o campo. Veja que curioso paradoxo. De um lado, a matriz mais fundamental da experiência religiosa do ser humano está no campo. De outro lado, o lugar mais oportuno para a ampliação e a divulgação das ideias religiosas, do culto religioso, está nas cidades. Por isso a gente pode analisar a história da igreja nascente assim. O seu fundador, Jesus, um homem do campo que usava metáforas pastoris, agrárias, para falar para o povo, no entanto, só teve sua palavra divulgada graças à divulgação possível nas grandes cidades, particularmente com o apóstolo Paulo. Então, as grandes cidades são, de um lado, para nós, um pouco da nossa origem, mas, ao mesmo tempo, as cidades hoje, as cidades grandes do mundo moderno, pós-industrial, elas têm outras características, continuam sendo um lugar de troca cultural, de divulgação de ideias, mas nós temos alguns problemas. É difícil viver a fé na cidade. Inclusive, há uma área dos estudos da teologia cristã que se chama de pastoral urbana, que procura entender como é que é possível fazer o reino de Deus acontecer nas cidades grandes. Porque é uma questão candente, a gente não sabe muito bem o que fazer. A gente fica com uma saudade do campo de um lado e de outro lado com as impossibilidades dessa vida hiperestimulada, extremamente financiarizada e também baseada muito em utilitarismo, pragmatismo, eficiência, que vão matando a contemplação, a mística, a prece. As cidades são para nós um grande desafio contemporâneo. Então aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão. Vamos começar falando sobre dois problemas que a gente tem na cidade para a gente se encontrar com Deus. A cidade como lugar de desencontro, vamos chamar assim. O primeiro desencontro é a falta da natureza, ou a natureza reduzida. E um segundo desencontro é a hiperestimulação. Um breve comentário sobre essas duas coisas. Primeiro, a natureza ausente. A gente repara que um dos movimentos que acontece quando se dá uma urbanização
é uma destruição de áreas verdes. E isso significa, de um lado, derrubada de árvores, né, para abrir espaço para a construção de prédios, mas significa também uma não reposição de nenhum tipo de elemento natural. Não se coloca um jardim, não se colocam flores, os pássaros vão embora, a água desaparece e ela fica restrita às torneiras. O que acontece existem cidades verdes, existem inclusive programas arquitetônicos para se construir prédios mais, que eles chamam de green, prédios verdes, que têm jardins suspensos, que possuem toda uma vegetação interna, uma espécie de jardim interno, e tudo isso tendo uma função estética de embelezamento, mas também tendo uma função ecológica de integração da vida da cidade com a vida orgânica. Porque a cidade tende a ser inorgânica, o asfalto, o concreto e etc. Nesse sentido, a alma religiosa tem muita saudade do campo. É muito melhor você rezar numa capela que está situada numa cidadezinha pequena, longe de tudo, onde não existe muitos carros, onde você escuta até o cavalo andando lá fora ainda. Parece que você entra num estado de imersão porque o ambiente é favorável. O ritmo de vida é outro. O estilo de vida das pessoas daquele lugar, tudo isso estimula de alguma maneira um senso religioso. O que é diferente da cidade grande, que na cidade grande a gente até entra nas igrejas e a gente encontra nas igrejas um pouco de aconchego, mas também essas igrejas são inorgânicas. Elas estão ali meio que situadas como corações artificiais no meio da cidade. Parece que falta alguma vitalidade. Por mais que a arquitetura, a escultura, a pintura da igreja favoreçam a fé, a oração, mas ainda fica faltando algo, fica faltando contexto. Como se aquela igreja fosse um pedaço do passado no meio de um mundo que não existe mais, super tecnológico, da iluminação neon, da velocidade dos carros, do barulho das avenidas. Nosso coração tem sede de natureza. E nesse sentido a cidade, ela não é um lugar favorável para o encontro com Deus. Agora, um segundo problema é que, além de tudo, a cidade é um lugar hiperestimulado. Existe muita poluição visual, poluição sonora. Também as pessoas estão hiperconectadas, seja no celular, seja no computador. O trabalho, ele consome grande parte da vida das pessoas, e quando não estão no trabalho, elas estão no trânsito. E tudo isso gera um excesso de informações e de sensações que não permitem ao cérebro e ao coração processarem os afetos e as ideias num ritmo mais contemplativo. Nesse sentido, a cidade é inimiga da contemplação, da meditação, da prece, e por isso ela se torna também um lugar de desencontro com Deus. Parece que quando a gente quer encontrar com Deus, a gente precisa sair completamente do que é o nosso cotidiano. A experiência religiosa precisa ser uma ruptura absurda com o cotidiano. Ela não é uma extensão da experiência de viver, ela é um anexo da experiência de viver. Esses são os dois problemas, dentre muitos que eu elencaria para a nossa vida de fé na cidade. No entanto, eu colocaria dois pontos positivos da cidade para a nossa vida com Deus e o nosso encontro religioso. Primeiro são as trocas culturais e o segundo são as trocas materiais. Então, as trocas culturais. A gente sabe que a cidade é que detém a produção cultural mais efervescente das nossas sociedades. Porque nas cidades estão os cinemas, os teatros, as universidades, as escolas, as editoras. Na cidade acontece esse intercâmbio
de reflexões, de ideias, também do ponto de vista negativo, de preconceitos, né? Mas é ali que a vida do pensamento, e no sentido mais amplo, uma vida no espírito, acontece. Nesse sentido, a fé pode tirar um benefício desse ambiente. Porque a nossa fé, ela é uma proposta de vida no espírito, ela é uma proposta de ideias, ela é um pacote de compreensões da realidade, de modos de pensar, de considerar a vida. Nesse sentido, o fato de a gente estar tão imbuído numa troca cultural permite, de um lado, que o cristianismo apareça como cultura, que ele se manifeste não só como alguma coisa privativa, uma piedade pessoal, ou como uma celebração, como um ato de culto religioso, mas que o cristianismo aconteça como cultura, que significa que ele apareça enquanto livro, enquanto vídeo, enquanto filme, enquanto debate, enquanto aula, enquanto pesquisa. Então, a cidade favorece, vou chamar assim, uma aculturação da fé. Porque a fé vai saindo do seu aspecto mais primeiro de experiência interior e de ato de culto religioso e vai se tornando uma plataforma de ideia que vai gerar depois comportamento, ética, reflexão, discussão, aprofundamento, ensino e assim vai. Como Paulo apóstolo, que dialogava com várias culturas quando ele ia anunciar o evangelho. E também, um segundo aspecto, a cidade é o lugar da troca material, né? A gente sabe que os insumos, grande parte dos insumos usados na produção, sobretudo na produção de questões básicas para o ser humano, né? Ligados à alimentação e a outros fatores mais naturais, eles vêm do campo. Muita coisa vem da indústria também, né? Mas o que chega na indústria também vem do campo, vem da mineração, vem da agricultura, vem da pecuária. As indústrias, elas produzem a partir da natureza. Por isso há um ditado antigo que diz também, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Para mostrar que as cidades, elas têm uma dependência da natureza. Mas é na cidade em que vai acontecer a elaboração cultural dessas matérias-primas, a transformação de bens primários em elementos de cultura, né? que já são avançados. Então vai desde do prato que chega na minha mesa na hora do almoço, até o máximo dos computadores, dos chips dos celulares e etc. Então a cidade é um lugar que detém matéria, e eu diria mais que ela detém poder financeiro e decisivo. Porque também a política acontece ali e também porque onde está o dinheiro acontecem as decisões. Nesse sentido, as cidades podem ser centros irradiadores de edificação de obras boas, vou chamar assim, bem genericamente. Mas veja, como São Vicente de Paulo em Paris, que conseguia organizar as pessoas para dar alimento para milhares de famintos. Por que ele conseguia isso? Talvez no campo ele não conseguiria, em algumas circunstâncias, fazer isso. Sobretudo naquela agricultura mais familiar. Mas na cidade ele conseguia porque tinha muita gente com recurso que conseguia comprar matéria-prima e ajudava ele. Nesse sentido, cada um de nós poderia ser um São Vicente de Paulo. À medida em que a gente colocasse os nossos talentos, os nossos recursos e, sobretudo, as nossas relações, o nosso network, para funcionar para o bem, para a causa do reino de Deus. Porque a gente conhece várias pessoas que têm recursos, que têm condições de ajudar, mais do que nós às vezes. E o que a gente tem que fazer? É estimular essas pessoas a viverem um evangelho. Então, quando a gente coloca o nosso trabalho e as nossas condições financeiras, profissionais a serviço do reino de Deus, meu Deus, quanta coisa a gente pode fazer, meus irmãos. Quanta coisa. A cidade
é o lugar do materialismo, é verdade. Mas se a matéria que ela detém fosse bem usada, o reino de Deus poderia acontecer no meio de nós. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor como exercício de reflexão e de oração para nós duas coisas. A primeira coisa, que a gente procurasse reconhecer qual é a nossa matriz religiosa. Talvez alguns de nós descobramos que nós somos, do ponto de vista da fé, mais rurais do que urbanos, mesmo que a gente more na cidade. E nesse caso, a gente vai precisar encontrar os meios para sobreviver na cidade com aquele fundo de fé do campo. É preciso descobrir um meio de adaptação daquela fé rural nesse ambiente em que a gente está. E se a gente é mais urbano, acho que o desafio é um pouco maior até, que é descobrir o que seria uma religiosidade autenticamente cristã na cidade grande. Porque transferir do campo para a cidade tem sido um movimento mais histórico, mais óbvio, mas uma religião que nasce já na cidade, que nasce já no asfalto, é uma religião ainda por constituir. Então, é preciso descobrir como viver essa fé de cidade, sem perder o contato com a vida, com a natureza, com a criação, com aquilo que Deus nos deu. A primeira coisa é descobrir a matriz da nossa fé. E uma segunda coisa é, se você mora hoje no campo, procure encontrar aí os modos mais favoráveis, as coisas que te ajudam a estar perto de Deus. Agora, caso você mora em cidade, o convite é mais desafiador. É preciso descobrir onde o asfalto se rompe e irrompe a flor da graça de Deus. Sabe quando a gente vê uma casa muito velha, muito antiga, e ela começa a trincar, e na trinca nasce uma vegetação? Então, quem mora na cidade precisa descobrir a trinca da graça no duro do concreto e do asfalto. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!